A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do professor Álvaro Bruno, a videoaula de jovens do primeiro trimestre de 2021, da nossa querida CPAD, cujo tema desse trimestre é Ensina-nos a orar. Na lição anterior, nós estudamos sobre Daniel, um jovem estadista que orava. Hoje é a lição número 8, do dia 21 de fevereiro de 2021, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Texto do dia: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Síntese: a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. O valor da fé e o segredo da esperança. Os objetivos dessa lição é comparar a iniquidade em Judá e na contemporaneidade, contemplar o cuidado de Deus para com os justos e conhecer o que é intercessão. Abacuque, capítulo 3, do versículo 4 ao 6 e do versículo 15 ao 19. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Nós temos então no comentário, na introdução, aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte desse triste momento da história de Judá. Que possamos nos fortalecer e, com convicção, anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. A porta ainda está aberta, por que não dizer a porta
da misericórdia de Deus ainda está aberta. Portanto, vivemos tempos, já antecipando um pouco o comentário, vivemos tempos conturbados, o mundo inteiro está vivendo a pandemia, isolamento social, discursos políticos controversos, situações as mais absurdas. E a resposta do cristão deve ser: a porta da misericórdia de Deus ainda está aberta. Quem puder e quiser, que se arrependa e se converta ao nosso Deus. Vamos à iniquidade de Judá, tópico 1, caos e sofrimento. Em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e abominações. Já não havia mais um interesse legítimo para arrependimento e retorno ao Senhor. Então, praticamente todos estavam desviados de Deus. E, infelizmente, essa situação se agravava cada vez mais. Esse foi o tempo em que Abacuque, assim como também Jeremias, já falamos sobre Jeremias, como vimos anteriormente, exerceu o seu ministério. É nesse tempo controverso. Para um homem com a sensibilidade e a devoção a Deus, essa realidade era por demais sofrível. Para termos uma ideia, ao longo dos 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, a palavra ramas é citada 6 vezes. Mas qual o significado desta palavra hebraica tão antiga? Ramas. Ela faz referência a uma violência extrema e desmedida. Você já consegue linkar com o seu tempo? Já consegue fazer um paralelo com o seu contexto social de moradia, da sua cidade, da vida urbana? Tal expressão, ramas, revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas e também as que não se permitiam corromper com as iniquidades. Então veja aí essa palavra ramas, tá? Fazendo pensar na violência extrema e desmedida. Por que não pensar nas nossas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? E várias outras capitais extremamente violentas, a cidade do México, a cidade de Nova York, né? Lugares, o Bronx, né? Lugares violentos, dominados por máfias dos mais variados tipos. Então, nós estamos vivendo também algo parecido com o tempo de Abacuque. É isso que eu quero que você vá fazendo paralelo, tá? Número 2, subtópico 2, vivendo em tempos de iniquidade. E deixe-me fazer relembrar, na época de Adão e Eva, logo depois da saída do Jardim do Éden, nós temos ali Abel e Caim, nós temos aquela geração que foi totalmente destruída pelo dilúvio. Por causa de quê? Da predominância da violência, a desvalorização da vida. Então, veja que esse mal é um mal que vem de muito longe, tá? E chega até os nossos tempos. Vivendo em tempos de iniquidade, subtópico 2. O caos vivido por Judá em seus últimos dias, antes do cativeiro, pode ser percebido em nosso cotidiano também. É o que eu acabei de falar. O mundo atual passa por momentos onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. A destruição da família e a condenação do padrão de vida santificada. Então, hoje, quem tenta viver em santidade é taxado de retrógrado.
Quem valoriza a família é taxado de preconceituoso, né, de ultrapassado. Tá? A violência urbana tem revelado uma crueldade impressionante. Pessoas matando a outra por nada, por coisas insignificantes. Uma crueldade. Marido estraçalhando a mulher. O feminicídio que agora estamos vivendo à flor da pele. A violência contra crianças, contra inocentes, né? A corrupção atingiu nos últimos anos índices jamais vistos na história da humanidade, né? A corrupção em todas as áreas, né? Infelizmente, as multidões de todas as idades que moram nas ruas mendigando, né? Os moradores de rua, as cracolândias das grandes capitais e sendo desamparadas, né? O pior é que o poder público e os poderes organizados da sociedade não conseguem dar solução para esse problema, tá? E sendo desamparada se amplia a cada dia, né? A fome tem atingindo uma parcela cada vez maior da população. Pessoas passando fome, quando há tantos desperdícios e muitas pessoas ainda passando fome. A prostituição e outras formas veladas de mercantilização dos corpos, levando à objetificação dos seres humanos. Pessoas se vendendo por sexo, né? Vendendo o corpo por dinheiro, né? Levando à objetificação dos seres humanos, a justiça que não mais é a favor do justo, mas é destruída por leis frouxas e interpretações compradas, ou seja, a justiça é de acordo com quem pode pagar mais. As doenças da alma levando um número crescente de pessoas ao suicídio, mutilação e crises psicossomáticas, né? Pessoas se automutilando, guerras e terrorismos em todos os continentes, além das muitas outras realidades aqui mencionadas. São prenúncios dos tempos descritos por Jesus em seu ministério terreno. Mateus 24, do 6 ao 8. Eu vou ler na leitura bíblica, na leitura da linguagem de hoje. Mateus, capítulo 24, Bíblia na nova linguagem de hoje. Mateus 24, do 6 ao 8. Diz assim: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Ou seja, é só o início das dores. Ele coloca aqui, apontando possivelmente para o princípio das dores. O mestre apontava que ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras e veríamos fomes, pestes, terremotos. Mas tudo isso ainda não seria o fim. Então, tudo que estamos vivendo nas sociedades modernas, isso faz parte do princípio de dores. Ainda não é o fim. Subtópico 3, é chegada a hora. Por anos, não só o profeta Abacuque, mas muitos outros foram alertando o povo quanto ao juízo de Deus por suas más escolhas. Um nítido exemplo encontramos em Jeremias, que já estudamos, que gastou sua vida chamando o povo ao arrependimento
e sendo castigado paulatinamente por isso. Jeremias apanhava, era colocado no tronco, era jogado na cova. Por quê? Porque chamava o povo ao arrependimento. Para Abacuque não havia mais nada a fazer além de questionar a Deus em prol dos justos, que sofreriam também as consequências do juízo dos maus. Então, assim como o sol e a lua vêm para crentes e não crentes, para justos e injustos, quando vem o juízo de Deus, atinge a todos. É lógico que os justos são protegidos por Deus, mas eles também passam pela tragédia, né? O profeta clamava movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração, mas não por mãos ímpias, e por sua dor ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos iníquos. Então, todos estavam pagando por causa da desobediência dos ímpios. Pense então, a iniquidade é uma infeliz realidade em nossos dias. Como você tem lidado com as ameaças diárias ocasionadas pelas influências do mundo? Como é que você tem se posicionado diante dessas situações? Ponto importante: o jovem cristão tem em seu cotidiano contato com injustiças. Porém, é preciso ter clareza de que devemos sempre fazer a diferença e promover o bem, porque somos sal e luz. Então, você jovem, moço, moça, você tem que fazer a diferença, porque você é sal e luz nessa terra. O castigo de Judá, tópico 2, bênção ou maldição. Moisés, ao final do livro do Pentateuco, é usado por Deus para proferir ao povo 3 discursos impressionantes em conteúdo, em amplitude e em efeitos para a posteridade. Em um desses discursos há uma importante consideração. Vejamos a citação de Deuteronômio 11, 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Essas palavras de Moisés demonstravam ao povo o quanto suas formas de lidar com os desafios diários seriam determinantes quanto ao futuro. A validade dessas palavras é tão real hoje quanto era nos dias de Moisés e nos dias de Abacuque. Temos diante de nós a escolha, bênção ou maldição. Tudo dependerá da forma como conduziremos os nossos passos. Conforme Gálatas 6 e 7, aquilo que semearmos também colheremos. Aquilo que nós vamos colher depende da semente que nós vamos semear. Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, mas para todas as coisas há um tempo determinado. A aparente aceitação divina do que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque não representava uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus ou os famosos babilônios, Nabucodonosor encabeçando a Babilônia contra a nação de Israel. Então, o que ele está dizendo aqui?
que parece que Deus não está vendo e não está fazendo nada, mas há um tempo determinado para todas as ações de Deus, para todo o juízo de Deus, para toda a bênção e, por que não dizer também, para toda a maldição que Deus permite vir sobre os injustos. O subtópico número 2, o sofrimento dos justos. É aqui que a situação se afunila, né? O profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas, que se lançaram a uma vida de iniquidades. Por que os babilônios? Esta indagação queimava o coração de Abacuque. O fato desse povo ser ímpio e praticante das mais terríveis abominações não ajudava na digestão de tão triste realidade. Muito pelo contrário, Deus estava empregando um povo ainda mais ímpio e pecador para trazer juízo ao seu povo. O Senhor deixara bem claro que, também no tempo certo, os caldeus ou os babilônios pagariam por suas atrocidades e iniquidades. Porém, nesse momento, estariam sendo direcionados para serem os instrumentos de juízo sobre o povo de Judá. Então, era Deus permitindo aqui que os dominadores do mundo de então, que eram os babilônios, eles fossem usados para castigar a nação de Israel por causa das suas impiedades, por causa das suas injustiças, mas que o povo babilônio também, na sua hora certa, também seria castigado por Deus por aquilo que eles iriam fazer. Número 3, o subtópico 3, pela fé. Um dos versículos mais conhecidos na Bíblia Sagrada define com precisão o que é fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a fé que nos dá sentido ao ato de orar, pois cremos que Deus nos ouve e nos fortalece em meio à nossa caminhada, anunciando o reino de Deus. Pela fé vencemos os mais diversos desafios e nos enchemos de ousadia em meio ao caos, pois sabemos que o Pai conosco está. E foi a fé o elemento chave apontado por Deus ao profeta, Abacuque 2:4. O justo, pela sua fé, viverá. Abacuque 2:4. Abrindo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o justo viverá pela sua fé. Então, pensemos aí, bênção e maldição são partes de um discurso muito conhecido de Moisés. Já lemos lá em Deuteronômio 11. Deus nos permite escolher o que queremos para a nossa vida. Portanto, façamos sempre a escolha certa. Peçamos sabedoria e inteligência a Deus para fazermos a escolha certa. Qual é a escolha certa? A escolha segundo a vontade de Deus. Ponto importante. A fé é um dos segredos das vitórias dos crentes. Quando exercemos a nossa fé, enxergamos com mais nitidez qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, o exercício da fé é um ponto crucial na nossa jornada aqui nesta terra. Devemos buscar escolher sempre aquilo que agrada a Deus.
Número 3, o tópico 3, a oração de Abacuque. Vamos agora ao cerne aí do tema, a intercessão de um homem cheio de esperança, a oração de Abacuque. Subtópico 1, o homem que questionou Deus. Isso aqui é forte, hein? Se o Isaías estivesse aqui, ele diria, dá até vontade de dar glória a Deus. O homem que questionou Deus. Os profetas que escreveram livros na Bíblia dirigiram suas palavras a pessoas específicas, ou ainda a todo um povo. Porém, com Abacuque foi diferente. O seu livro registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta e Deus. Então aqui a coisa foi séria entre Abacuque e Deus. Em toda a Bíblia Sagrada é raríssimo encontrarmos personagens que receberam de Deus a autorização para questioná-lo abertamente. Veja, o homem mortal, pobre, fraco, questionando o Deus eterno, imortal, criador dos céus e da terra. Você consegue pensar numa coisa dessa, numa barbaridade dessa? Mas Deus autorizou esses homens a falar com ele abertamente. Moisés é um conhecido exemplo, intercedendo pelo povo que era teimoso. Vamos ver Êxodo 33, vou até ler nessa Bíblia aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, né, a versão revista e corrigida. É Êxodo 33, abra sua Bíblia aí, pode ser a Bíblia de Estudo Pentecostal mesmo, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Veja Êxodo 33, vamos ver aqui, nós vemos aqui, Deus não irá no meio do povo, Deus fala com Moisés que vai mandar um anjo, né? Versículo 2, enviarei um anjo diante de ti, a uma terra que manda leite e mel, versículo 3, aí versículo 4, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, e nenhum deles se arrumou, né? Porquanto o Senhor tinha dito, versículo 5, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus estava, irmãos, irado com o povo aqui, um povo rebelde, tá? Mas diz que Moisés roga a Deus a sua presença. Ao versículo 12, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar contigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés falando com Deus, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Sabe o que Moisés está falando para Deus? Esse povo aqui é do Senhor, não é meu não. Foi o Senhor que mandou eu ir lá no Egito, para o Senhor libertar eles. Esse povo não me pertence, esse povo é teu. Moisés está falando isso para Deus. Imagina se Deus não manda um raio ali na cabeça dele, né? Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés está fazendo Deus lembrar da promessa dele. Versículo 15, então disse-lhe, Moisés falando com Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Então veja como Moisés teve ousadia com a autorização de Deus para falar com Deus, né? E Deus permitiu. E ele estava intercedendo por um povo rebelde, um povo ruim. Outro caso muito conhecido se refere a esse nosso personagem, Abacuque. No início do capítulo 1, o profeta se entristece mediante a injustiça que impera no meio do seu povo,
e pergunta por que Deus não intervém. Aí ele fala, né, cita Abacuque 1 e 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Né? Gritarei violência e não me salvarás? Abacuque estava questionando Deus. Já mais adiante, o questionamento é mais cirúrgico, é mais específico, mais detalhado, né? Abordando a aparente passividade divina, passividade de Deus, enquanto o ímpio destrói e humilha aquele que é justo. Abacuque 1 e 13. Então veja, Abacuque 1 e 13, se você não fechou a Bíblia de Estudo Pentecostal, olha aí comigo, ó. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Veja Abacuque, né, dando uma estocada profunda em Deus, perguntando sobre por que o ímpio humilha, destrói o que é justo e Deus não faz nada. E aí ele continua, o comentarista, mas como pode o Senhor soberano permitir que um homem o questione de forma tão direta? É uma pergunta. A resposta é simples e animadora. O questionamento de Abacuque, assim como o de Moisés, foi originado em uma relação de profunda intimidade com Deus e protagonizado por alguém que buscava servir ao Senhor com inteireza de coração, permitindo-se ser guiado em tudo pela direção divina. Esses homens aqui, meu irmão, minha irmã, Abacuque, Moisés, Josué e tantos homens, eram homens de oração, Daniel, homens de profunda intimidade com Deus, e eles não estavam questionando Deus sobre um probleminha, uma dor que eles estavam sofrendo em relação ao seu próprio ego, não, era em relação à nação, ao povo, à igreja, Israel de Deus, que eles estavam vendo as injustiças que estavam acontecendo e foram questionar a Deus sobre isso. Então, muito cuidado, preste bem atenção no que nós estudamos aqui, tá? Um homem questionando a Deus, né? Tem aí uma tal de botar Deus contra a parede e Deus tem que fazer, Deus tem que operar, eu não aceito isso ou aquilo. Irmão, cuidado, isso aí é coisa do inferno, é coisa da carne, isso é coisa diabólica. Nós estamos falando aqui de homens e questionamentos de pessoas que tinham um profundo zelo pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Vamos ao tópico número 2, estamos caminhando para o fim. O poder da intercessão. Quando alguém se permite chegar na dimensão de intimidade com Deus alcançada por Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Nesse sentido, o questionamento não é movido pela simples discordância, mas sim por uma série de sentimentos e virtudes que conhecemos bem e que seriam séculos mais tarde muito bem explanados pelo apóstolo Paulo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Almejemos com intensidade vivermos essas virtudes que integram o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Então, esses homens aqui, Moisés, Abacuque e outros mais, eles eram cheios do fruto do Espírito. A intercessão é o ato de mediar em favor de alguém, é você colocar-se entre o injusto e Deus, entre o justo
e Deus, você no meio. Isso é o ato de intercessão, é fazer mediação. Mediante essa prática, os intercessores também são alvos de bênçãos. Vemos, por exemplo, a profunda nossa intimidade com Deus, Salmo 63, amplia a visão espiritual, Daniel 9, e intensifica a unidade e promove a bênção. Então veja que você ser um intercessor, você se torna uma pessoa especial na galeria de Deus. Você passa a ser uma pessoa de profunda intimidade com Deus. Você passa a ter uma visão espiritual ampliada e você intensifica a unidade e promove a bênção. Ou seja, Moisés, Abacuque, e a partir dessa aula, eu e você passamos a ser pessoas especiais, pessoas intercessoras. Você é um intercessor, você tem intermediado junto a Deus por pessoas que estão sofrendo. Eu espero que a partir de hoje você se junte ao nosso time de intercessores. Subtópico 3, um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Se atentarmos para duas unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, perceberemos uma marcante diferença entre elas. Num primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador, a ponto de questionar Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro, pelas pessoas que não mereciam, mas seriam levadas também para o cativeiro. Mas algo acontece. O Pai o responde, Deus responde a Abacuque e revela a ele um grande segredo para a caminhada triunfante do crente, que é a fé. Abacuque 2 e 4, que nós já lemos. Abacuque agora, com essa mensagem bem gravada em sua mente, via o invisível, como está escrito em Hebreus 11, 27, que é a tônica do salvo, a tônica do cristão. Olha só, Hebreus 11, 27, o que diz? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Está falando de Moisés e do povo de Israel, porque ficou firme como vendo o invisível. Andar pela fé é você enxergar o que ninguém mais enxerga. Você enxerga o invisível. Isso é andar de fé em fé. E ele estava pronto, agora Abacuque estava pronto para um novo tempo de esperança, porque ele tinha fé. Ele enxergava o invisível. Ele já não enxergava mais as pessoas sendo levadas cativas para a Babilônia. Agora ele já enxergava o povo sendo liberto do cativeiro babilônico e voltando para a terra de Israel. Ele agora enxergava o povo tendo fartura, tendo um relacionamento com Deus, não sendo mais idólatras. Abacuque agora passa a enxergar o invisível. Que eu e você também, a partir dessa experiência de Abacuque, possamos ter uma nova experiência de fé, de enxergar em Deus o invisível para a nossa vida e para aqueles que estão na nossa coletividade. Terminando então, ao início do 3º capítulo, as palavras são de esperança e paz. Alegremo-nos no Senhor, exultemos no Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos a lição 8, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas
e também se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.